Amém, queridos. Paz e graça a todos. Vamos fazer uma oração para nós começarmos. Na verdade, continuarmos, o estudo que nós tivemos semana passada, que foi a onisciência de Cristo no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos começar aqui no Evangelho de Marcos. Selecionei algumas passagens diferentes, porque tem muitas que se repetem, Quando a gente lê os Evangelhos, a gente percebe essa repetição, Principalmente nos três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Por isso que eles são chamados na teologia de evangelhos sinóticos. Sinóticos quer dizer vistos da mesma ótica. E João é separado, porque ele vê de uma ótica diferente. E a gente percebe isso, Os três evangelistas falam bem parecido. João fala diferente. Então, quando você lê João, você fala assim, nossa, mas parece que João é mais teológico, mais espiritual. Os outros evangelistas eram mais terreno, Contava as histórias, Agora, João não. João parece que ele faz um comentário sobre as coisas, Está mais maduro também, Na verdade. Então vamos orar, queridos. Senhor, nesta noite, nós queremos agradecer ao Senhor por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui. Louvamos ao Senhor pela vida dos teus filhos aqui presentes, embora somos poucos. Mas agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso por nos conceder esta oportunidade. Glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor também nos tem instruído em Tua palavra. E assim podemos, a cada momento que aprendemos sobre Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, temos também, Senhor, um coração voltado para a adoração, para a admiração e louvor ao santo nome dEle. Queremos, Senhor, também apresentar diante de Ti as pessoas que estão enfermas. Apresentamos a vida da irmã Rosa diante do Senhor, para que o Senhor possa, meu Deus, segurar a vida da Tua filha com saúde, repreendendo, Senhor, esta enfermidade e todas as suas consequências. Oramos também pela vida da irmã Sandra, ó Deus, que foi atacada de um modo diferente, mais perigoso. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que não permita nenhum tipo de coagulação antinatural nos alvéolos pulmonares da Tua filha, mas que ela possa, Senhor amado, ter os seus anticorpos inteligentes, reagindo, Senhor, de acordo com a sabedoria do Senhor, ó Deus, e não enganados pelo poder maligno deste vírus. Em nome de Jesus, oramos pela vida de todos os Teus filhos, os que foram atingidos. Agradecemos ao Senhor por aqueles que já estão recuperados, por aqueles que estão se recuperando. Ó Deus, apresentamos a vida do Alex também, porque foi atacado de uma maneira parecida com esta do vírus, mas não era, graças a Deus, porém ainda está para descobrir do que se trata. Pedimos ao Senhor que guie os médicos, Senhor, para descobrir e tratar do servo do Senhor, para que ele seja restaurado. Ó Deus, seja em qualquer daqueles órgãos internos, Senhor, que Tu venhas recuperar a vida do Teu servo para o louvor da Tua glória. Pai, nós queremos também, meu Deus, pedir que o Senhor direcione nosso estudo aqui nesta noite para podermos entender mais sobre Cristo, sobre a pessoa, sobre a obra de Cristo. E nesta noite, Senhor, falando sobre Sua onisciência, sobre aquilo que Cristo sabe, sobre aquilo que Cristo vê, sobre a presença dEle, Senhor. Em nome de Jesus, ilumina nossos corações e traga, ó Deus, temor ao nosso coração sobre a pessoa do Teu Filho. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, podem sentar, nós vamos continuar aqui então o nosso estudo sobre o que nós estávamos falando da onisciência de Cristo, Nós já vimos que Cristo é eterno e na semana passada nós começamos a ver um outro atributo de Jesus como Deus, não é verdade? Porque Cristo é Deus, Jesus é Deus. E as provas da sua divindade são os seus atributos. Porque muita gente pode dizer que é Deus. Muitos podem considerar deuses, podem considerar outras pessoas como deuses. Muitos podem inventar seus deuses, mas para ser Deus mesmo, precisa comprovar estas suas características. Na verdade, não é comprovar, é revelar
suas características próprias. Porque as pessoas sempre perguntam isso, né? Como é que você sabe que o seu Deus que é verdadeiro? Tem tanto Deus aí, olha, tem Zeus, tem Alá, tem não sei quem, e começa a falar um monte de coisa. Por que você sabe que é o seu que é verdadeiro? E as pessoas acham que os homens é que inventaram o nosso Deus, como inventaram outros. Isto é que é o problema, porque o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, este Deus é que se revelou a nós. Se nós não tivéssemos a revelação recebida dele, através, primeiro, das coisas criadas, segundo, de uma consciência interior que nós temos, terceiro, pela Escritura e quarto, pelo próprio Jesus Cristo, que foi a revelação dele aqui, se nós não tivéssemos essas 4 revelações, nós também seríamos como os pagãos que inventam seus deuses. E você pode observar, o Deus revelado na Escritura, ele é perfeito. Ele é perfeito. Tudo que caracteriza Deus na Bíblia é perfeição. Você não encontra um mísero defeito em Deus. Já os deuses das nações, todos eles têm um defeito. Eu estava falando domingo na pregação sobre Zeus. Zeus, na ideia do panteão grego, ele é o Deus máximo. No enoteísmo, ele é o Deus máximo. Mas ele também tem suas falhas, ele tem suas paixões parecidas com as paixões humanas. E o Deus bíblico não tem isso, ele tem perfeição. Ele tem sentimentos, obviamente ele tem emoções, mas elas são completamente diferentes, divergentes das nossas, né? Deus, ele tem ira, mas a ira dele é santa. Não é isso? Deus, ele é juiz, ele julga, mas seu julgamento é sempre reto. Nunca Deus extrapola para um lado e nem para o outro. Deus é amor e seu amor não é banal. Então, todos os atributos de Deus, toda a forma como ele é revelado na Escritura é perfeita. Aliás, este Deus que é único, não existe, os outros são invenções. Este Deus que é único, ele se torna inclusive padrão para que nós avaliemos aqui na Terra que algumas coisas não estão boas. Por exemplo, você olha para um governo político, você encontra defeitos, você fala, não tá bom. Por que você sabe que não está bom? Existe um padrão, e este padrão é perfeito. Sem querer, você mede por ele. Porque se fosse você ou eu lá no poder, não ia fazer melhor do que a pessoa. Ia dar errado igual. Agora, a gente também sabe que nós também temos defeitos. Por que nós sabemos disso? Porque existe alguém perfeito que ele mede todas as coisas. Ele mede e serve de medida. Então, quando nós, sem querer, olhamos e falamos assim, fulano vacilou aí, não é perfeito igual eu pensava, não é? Por quê? Porque existe um Deus que é perfeito e isso nos leva a fazer medidas de perfeição, medidas de bondade. Nós sabemos, por exemplo, que embora nenhum de nós é perfeito, mas nós sabemos que alguns de nós somos melhores que outros. Nós conseguimos medir até os níveis de bondade entre os homens, nós conseguimos medir. Agora, por que conseguimos fazer essa medida? Porque existe um padrão de bondade que é perfeito, que é 100%. Se não existisse, para nós tudo seria bom, tudo seria perfeito, porque afinal não existe nada para medir. Você ia dizer assim, tá bom isso daí. Você nem ia saber que tinha algo errado. Mas por que a gente tem essa sensação? Não, tem algo errado nisso aí. Justamente porque existe o certo, e este certo é perfeito, e este é Deus. Agora, Ele que mostra isso para nós, porque se Deus não mostrasse isso, nós seríamos como os pagãos que inventam os seus deuses. Então, quando se trata da pessoa de Jesus, porque Jesus é a revelação de Deus. Quando se trata disto, para provar isso para as pessoas que querem negar, igual o Testemunho de Jeová quer negar isso, muitos ateus querem negar isto. Os ateus
começaram a negar Cristo em sua existência física, mas agora não podem mais, porque é tipo assim, eles acreditam em tudo menos na Bíblia. Então, se tiver um achado arqueológico escrito o nome de Jesus de Nazaré, eles vão acreditar que Jesus existiu por causa do achado arqueológico e não da Bíblia. Tem muitos crentes que já estão assim também. Já chegaram para mim, pastor, não tem outro documento que prova que Jesus existiu, não? Porque só a Bíblia, né? Já sabe. Eu falei, meu Deus do céu, você está dizendo isso mesmo? Só a Bíblia, quer dizer, aquilo que Deus revelou não vale. Se encontrar alguma coisa, aí sim, né? Então, as pessoas até dizem assim, isso aqui prova que Jesus... Não, o que prova que ele existiu é a Bíblia. As outras coisas comprovam, elas não provam. A Bíblia já provou, não é isso? Então, existe outros, né? O achado arqueológico, por exemplo, do sarcófago, né, de Tiago, irmão de Jesus, está escrito no caixão de Tiago, é Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Ninguém escrevia o nome do irmão em suas lápides. Ninguém escrevia, só o nome do pai, porque é o costume do judeu. Fulano, filho de Cicrano, mas ninguém escrevia irmão de Beltrano, entendeu? Ninguém. Se a igreja primitiva escreveu no caixão de Tiago, porque ele morreu ali, né, mais ou menos perto do ano 70. Então, se a igreja primitiva escreveu no caixão dele que era irmão de Jesus, é porque Jesus e o cristianismo já estava lastrado no Império Romano. Jesus já era famoso, mesmo depois de ter ido para o céu, já era famoso. E Tiago, um grande líder da igreja primitiva, como a Bíblia fala que ele era mesmo. Então, nenhum ateu que seja honesto hoje duvida mais da existência de Jesus, do Jesus físico, histórico. Ninguém duvida mais. Já foi posto muitas vezes em questão, mas hoje não é mais. Hoje todo mundo sabe que Jesus existiu. Até porque tudo que se relata na Bíblia com relação a outras pessoas, outros costumes, outros lugares, tudo isso é comprovado, não é provado, é comprovado pela arqueologia. Por exemplo, duvidaram que Pilatos tinha existido. Encontraram o nome dele em uma pedra, naquelas regiões, exatamente onde ele governou, que é as regiões sul da Judéia, ali perto de Jerusalém. Escrito o nome dele, Pôncio Pilatos. Então, ninguém pode mais dizer que a Bíblia mente. Ninguém pode. Antes eles falavam porque a incredulidade deles, né, que só ia para crença se encontrasse um artefato arqueológico, hoje não pode mais, porque os artefatos arqueológicos estão sendo descobertos e mostrando que a Bíblia sempre teve razão. Mas antes de existir arqueologia, até ali o final do século XVIII, muitos ateus daquela época calaram muitos crentes, e muitos crentes concordaram com os ateus porque não tinha outro documento fora a Bíblia para... Embora existem outros documentos daquela época que foram preservados pela história, não pela arqueologia. Claro, depois a arqueologia descobre, mas pela história já haviam sido preservados, que, por exemplo, são historiadores daquela época. Flávio Joséfo foi um historiador judeu, mas que se alistou no Império Romano como soldado, sabe? E ele nasceu no ano 37, ou seja, ele nasceu mais ou menos uns 8 anos depois que Jesus morreu, Flávio Joséfo. E ele, no seu livro História dos Hebreus, tem uma referência a Jesus, mesmo não sendo ele cristão, entendeu? Ele faz uma referência a Jesus. E aí tem Filo, também foi um historiador daquela época, no livro dele tem uma referência a Cristo, ou Cresto, né, que eles falavam, os cristãos, como era um dos costumes dos cristãos. Plínio, né, que era um governador também de uma região do Império Romano, ele também fala em uma de suas cartas para o imperador Trajano, ele fala assim: tem umas velhas que servem
lá no meio dos cristãos que são chamadas de ministras, diaconisas, né? Então, quer dizer, isso perto ali do ano 100. Então, não tinha dado nem o 2º século ainda. Então, existem documentos que provam que o cristianismo já havia se espalhado, e os ateus costumam dizer assim, não, porque isso é lenda. Jesus nunca existiu, mas os discípulos inventaram uma lenda. Mas me mostra uma lenda, na história universal, me mostra uma lenda que levou menos de 10 anos para proliferar. Não existe. Toda lenda, para ela ficar conhecida no mundo inteiro, levou centenas de anos. Agora, como que discípulos, pessoas medrosas como eles eram, podiam inventar uma lenda que com menos de 10 anos já tinha rodado o Império Romano inteiro? Não tem lógica, né? Então, os ateus nunca têm razão quando querem negar a existência de Cristo. Agora, pior do que isso é você encontrar pessoas que se dizem crentes negando a divindade de Cristo. Os ateus, tudo bem, né? Eles não acreditam em Deus, vai acreditar que Jesus é Deus? Inclusive, eu sempre digo o seguinte, que a ressurreição de Jesus é a maior pedra no sapato dos ateus, a ressurreição do Senhor. Por quê? É lógico que eles não acreditam que Jesus ressuscitou. Eles creem em várias teorias, que o corpo foi roubado, eles creem um monte de coisa, menos na ressurreição. Mas a questão é, tudo o que eles colocam como teoria para explicar o túmulo vazio pode ser destruído com argumentos lógicos. Tudo que eles colocam como teoria pode ser destruído. Não se sustenta. Mas a ressurreição é a única resposta que eles não conseguem destruir. Uma outra ocasião, eu faço um estudo sobre isso com os irmãos para vocês verem. Quantas teorias já surgiram para explicar o túmulo vazio? Uma vez o ateu disse para mim assim, vocês que falam que Jesus ressuscitou, então vocês que têm que provar que ele ressuscitou. Eu falei, nossa prova é simples, o túmulo está vazio, já está provado. Agora, passa para você provar que ele não ressuscitou. Porque se o corpo estivesse lá, a gente não podia falar nada. Mas não está. Se não está e houve testemunhas oculares de que viram ele depois de 3 dias vivo, com corpo de glória, testemunhas oculares, não foi alguém que contou, não. Então quem tem que explicar é vocês agora, por que o túmulo está vazio e por que essas pessoas viram Jesus. É vocês que têm que explicar. É lógico que eles inventam muitas explicações. Né? Dizem que roubaram o corpo, mas você tem resposta para isso. Dizem que quem viu Jesus foi alucinação, porque estava com tanta saudade que acabou vendo, igual tem gente que, morreu meu pai, minha mãe, eu fui lá no quintal, aí minha mãe estava sentada lá na pedra, não sei o quê. Né? Então, tem um monte disso, né? Projeção psicológica, né? Que eles falam. Aí os discípulos tiveram isso, tem resposta para isso também. Né? A medicina nunca confirmou, aliás, ela nega, a medicina nega que 2 pessoas possam ter a mesma alucinação na mesma hora. Não existe como. Né? Se 2 pessoas da mesma família perdem um familiar, um ente querido, essas 2 pessoas não podem ter a visão desse ente querido que perderam, elas não podem ter a visão na mesma hora. Não tem como. Porque não bate os sentimentos. O grau do sentimento também não bate. São sentimentos diferentes. Mesmo que os 2 estivessem morrendo de saudade, nunca ia dar um horário que os 2 iam ver a mesma coisa. Mesmo que fosse uma projeção psicológica, nunca ia dar certo. E sabe o que a Bíblia diz? Que mais de 500 irmãos de uma vez viram Jesus. Se 2 não podem, como é que 500 viram? Como é que os 11 que estavam trancados na casa viram? 11 pessoas, 11 discípulos, né, que Judas já tinha morrido. 11 discípulos viram Jesus dentro da casa, Jesus conversou com eles, Jesus comeu com eles, Tomé tocou nele. Não podia ser ilusão e nem saudade. Então, eles querem dar respostas, mas todas elas nós destruímos com argumentos lógicos, científicos, médicos e assim por diante. Agora, a ressurreição de Cristo
eles nunca conseguem destruir. Então a ressurreição é uma pedra no sapato dos ateus. Glória a Deus. Eu fico tão feliz com isso, rapaz. Porque assim, a ressurreição de Jesus já é maravilhosa. Agora você calar um tolo que se passa por sábio é muito bom também. Não vou dizer que é melhor, porque não é nada melhor que a ressurreição de Jesus. Mas é muito bom você ver um tolo se passando por sábio, né, querendo combater, afrontar Deus e ele ser calado na sua própria tolice. É bom demais. A humildade não, quando o cara duvida de tudo e tal, mas ele é honesto e vai atrás e tal, tudo bem. Vários ateus se converteram desta forma, né? Josh McDowell se converteu assim, pesquisando, estudando. Aquele C.S. Lewis que eu citei aqui foi assim, ele foi pesquisar sobre Jesus, se converteu, era tudo ateu. Outro, Paul Tripp. Outro, aquele jornalista lá que fez o filme, fez um filme recente agora sobre Jesus, ele pesquisando sobre Jesus, né? Lee Strobel, o nome dele. Ele escreveu um livro primeiro, mostrando que ele, como jornalista investigativo, foi atrás para fazer uma investigação sobre a vida de Jesus, porque ele era ateu, converteu, e agora sai um filme dele. Eu não lembro o nome do filme, mas o nome do jornalista é Lee, L-E-E, 2 Es, né? Lee Strobel, o nome dele. E ele se converteu. Várias pessoas que eram ateístas se converteram porque foram honestas na hora de pesquisar sobre a ressurreição de Jesus, que é uma pedra no sapato deles. Agora, os ateus orgulhosos, é lógico que eles nunca vão se converter, porque o orgulho é o pecado do diabo, né? Que deixa a pessoa cada vez mais distante de Deus. Vamos abrir em Marcos capítulo 2, versículos 6 e 7. Nós vamos ver aqui também uma prova da onisciência de Jesus. Nós estamos ainda falando da onisciência, né? Onisciência nós já definimos semana passada o que é onisciência. Não é só saber do futuro, do passado, do presente, mas também conhecer possibilidades, né? E as possibilidades em um multiverso, elas são infinitas. São infinitas. E Jesus sabe de todas elas. Vamos ler Marcos 2, 6 e 7. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Olha aí, na minha versão diz que eles pensavam em seu coração. Quem ele acha que pode perdoar pecados? Só Deus pode. Aí Jesus, né? Olha o verso 8. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, está vendo? Jesus conheceu o pensamento deles. Então é uma prova de que Jesus é onisciente. E Jesus, no versículo 8, né, por seu próprio espírito, confronta estes homens. Leia o versículos 9 a 11, a resposta que Jesus dá a eles. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: então perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Tá vendo? Então, Jesus mostra aqui tanto sua onisciência, que é o que passava no coração daqueles homens, como sua onipotência. E outra, ele mostra sua divindade, né? Porque ele fala assim:
para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade, tem poder, ou seja, ele é onipotente também. E veja que a onipotência é um atributo exclusivo de Deus. Homem nenhum tem onipotência. Em segundo lugar, Jesus Cristo mostra que ele pode perdoar pecados. E ninguém pode. Eu posso e devo perdoar um pecado seu contra mim, mas eu não posso perdoar seus pecados contra Deus. Você nasceu pecador, eu nasci pecador. Quem que pode perdoar esse pecado de nascimento? Só Deus. E Jesus Cristo diz para ele: teus pecados estão perdoados. Nem foi contra a pessoa humana de Jesus que aquele homem pecou. E Jesus está dizendo isso, os fariseus eles se espantam, mas ele está tomando o lugar de Deus. Não pode fazer isso. Então Jesus prova que ele é Deus. Por quê? Primeiro, porque conhece o coração deles, é onisciência. Segundo, porque perdoa pecados, né? Somente Deus pode fazer isso. E terceiro, porque ele cura aquele homem, ele mostra seu poder para curar aquela enfermidade. Tá certo? Então, somente alguém onisciente é que pode saber sobre o que se passa no raciocínio de outra pessoa. É óbvio que Jesus também sabia que ia morrer. Antes disso, que sofreria muitas coisas, rejeição, mas ele sabia que ressuscitaria 3 dias depois. Leia aí Marcos 8:31. Então Jesus começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Está vendo? Então Jesus sabia dos detalhes. Alguém pode dizer assim: mas isso aí ele sabia porque ele já conhecia a sua missão e não sei o que e tal. Não, Jesus, mais do que isso, Jesus sabia dos detalhes. Não é só sobre essa questão eu vim para essa missão, eu vim para morrer mesmo. Mas por que ele sabia que era exatamente 3 dias que ele tinha que ficar ali para depois ressuscitar? Então ele tinha consciência, né, total. Isso é onisciência. Nesse mesmo momento, olha o verso 32 e 33. Jesus sabia também que a reprovação de Pedro era, na verdade, uma estratégia de Satanás para impedi-lo de realizar sua obra na cruz. Leia aí, 32 e 33. E isso ele impunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, citando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Jesus sabia que era Satanás que estava manipulando a fala de Pedro ali. Então, se fosse qualquer uma pessoa de nós aqui, ia saber que era Satanás? A gente ia até agradecer a Pedro. Ia virar para os 11, né? E falar: vocês não são meus amigos, nada. Eu estou falando que vou morrer e vocês estão quietos aí. Só Pedro que veio para mim aqui e falou: não, isso não vai te acontecer. Né? Meu amigo não morre. Então esse aqui é meu amigo. Vocês 11 aí, ó, vocês estão fora. Mas Jesus, onisciente como é, ele soube que aquilo era estratégia de Satanás. Tá vendo? Então, queridos, não tem como negar, né? Alguns podem até alegar: Jesus tinha consciência de sua missão, mas a questão que nós estamos falando aqui é a exatidão, é a precisão que Jesus tinha das coisas. Por exemplo, muitos mártires puderam prever sua morte, prever inclusive a forma pela qual seriam mortos, mas ninguém pode ter conhecimento detalhado. Já contei para vocês um pouco da história de Policarpo, né? Que foi discípulo do apóstolo João, e ele, quando mais de 86 anos, ele foi levado ao tribunal romano para ser martirizado, para ser interrogado, e ele não negou a Cristo, foi condenado à fogueira. Mas ele já havia sonhado naquela noite que o travesseiro dele estava pegando fogo. Então ele reuniu os irmãos naquela madrugada e disse para eles que ele seria morto dessa forma, queimado. E foi assim.
né? Às vezes acontece, mas ninguém pode ter conhecimento detalhado. Só Jesus Cristo, né? Jesus sabia que alguns de seus discípulos veriam a majestade de sua glória antes de morrerem. Vamos ler Marcos 9, versículo 1. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Pois é. Então, embora tenha havido algumas diferentes interpretações sobre o que Jesus quis dizer com isto, o mais natural hermeneuticamente é interpretarmos como sendo uma referência à transfiguração, a qual presenciaram 3 dos seus discípulos. Digo hermeneuticamente porque todos os 3 evangelistas, ao relatarem esta fala de Jesus, de que alguns ali não iam passar pela morte, logo a seguir narram o episódio da transfiguração, indicando inclusive quantos dias se passaram dessa fala de Jesus para o acontecimento. Aí está, lemos Lucas 9, verso 1, mas leia o 2 para você ver. Leia o versículo 2 para você ver o que acontece depois da fala de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Então, que Jesus primeiro, no verso 1, ele fala o seguinte: alguns aqui não vão passar pela morte sem que vejam o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, chama 3 deles, Pedro, Tiago e João, para ir no monte, e lá no monte se transfigurou, ou seja, aqueles 3 viram como é Jesus glorificado, como Jesus estará no seu reino. Então a palavra de Jesus se cumpriu 6 dias depois. Não é isso? Como Jesus sabia que ele ia se transfigurar? Não é? Porque ele é onisciente e onipotente. Onisciente porque ele sabia, né, que alguns ali não morreriam sem ver isto. João viu 2 vezes, né? Ele viu ali no monte e viu depois no Apocalipse. Mas Pedro e Tiago, eles viram no monte. Agora, Jesus, quando desce do monte, inclusive fala para eles: não contem para ninguém isso que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Jesus proibiu eles de contar até depois da ressurreição. Por isso é que eles não contam para ninguém, mas depois que Jesus vai para o céu, Pedro escreve as cartas, e na segunda carta, capítulo 1, a partir do verso 16, o apóstolo Pedro conta. Ele fala: irmãos, nós mesmos vimos a sua glória no Monte Santo. Lá em 2 Pedro ele conta. Mas Jesus já tinha ido para o céu. E João também conta. No Evangelho ele fala assim: e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí ele fala no verso 14, né? João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não é? Então eles contaram isso depois da ressurreição de Jesus. Mas Tiago não contou. Por quê? Ou pelo menos não escreveu, né? Contar, ele pode ter contado para a igreja antes dele morrer. Porque esse Tiago aí, irmão de João, não o outro irmão de Jesus que encontraram o caixão dele, né? Mas o Tiago, irmão de João, ele morreu muito cedo. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Apóstolo, né? O primeiro cristão foi Estevão, o diácono. Mas o primeiro apóstolo foi Tiago, irmão de João. Atos 12 mostra lá como ele morreu. Herodes matou ele à espada. Então ele não teve tempo de escrever nada, aquele Tiago lá, esse daí, né? Esse irmão de João, que morreu em Atos 12. Aí você vai ver lá em Atos 15 e tal, outro Tiago, né? Também bem despontado na liderança da igreja, um cara respeitado e tudo mais, mas aquele ali já é o irmão de Jesus, né? Inclusive o que escreveu a carta de Tiago não é o Tiago, esse daí, o que andava com Pedro e João, não. Aquele Tiago da carta lá, que tem lá, depois de Hebreus, aquele lá é irmão de Jesus, né? Porque o outro morreu muito cedo, não deu tempo de escrever nada. Mas eles viram aquilo que Jesus falou que eles iam ver, não é verdade? Então Jesus tinha o seu
conhecimento. Agora, vamos ler Zacarias, né? 9:9, e outro lê Marcos 11, 2-6. Jesus tinha um conhecimento sobre o jumentinho no qual montaria para sua entrada em Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exalta, ó filha de Jerusalém, eis que a ti vem o teu reino, justo e salvador, humilde montando em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Está vendo? Zacarias, 500 anos antes de Jesus, profetizou que o rei vinha montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Incrível, né? Agora vamos ler Marcos 11, do 2-6. E disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumento. Despertai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isto? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, ao lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Interessante, como Jesus sabia que aquele jumentinho estaria lá, preso, fora do portão, e que alguém ia reclamar quando fosse soltar. Não é isso? Nós vimos semana passada aquele peixe, né, que Pedro pescou no anzol com a moeda dentro. Misericórdia, meu Deus do céu. Aquilo ali foi algo profundo, né? E agora estamos vendo aí a história de um jumentinho que Jesus também sabia que estava preso ali. Em Marcos 12, 43 e 44, Jesus sabia que a oferta da viúva era tudo o que ela possuía, né? Vamos ler Marcos 12, 43 e 44. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, apenas por onisciência isto seria possível, pois os próprios discípulos, os sacerdotes e muitos ricos que ali ofertavam, nenhum deles sabia da situação daquela mulher. Eles achavam que ela estava dando pouco porque era pobre e porque era mesquinha, era pão duro, né? Mas Jesus conhecia a oferta dela e sabia o que tinha dentro da casa dela. Sabia que ela não tinha mais nada em casa. Isso é onisciência. Seja bem-vindo, meu jovem. Como é seu nome? Alberto? Estava passando aí. Você é daqui do Brasil, não? De onde? Você é da Venezuela? Seja bem-vindo, tá, meu querido? Então, aqui está mais uma prova de que Jesus Cristo é Deus. Só Deus é onisciente. Só Deus conhece todas as coisas, sabe o que tem na minha casa, na sua. E Jesus sabia o que tinha e o que não tinha na casa daquela viúva, sem conhecer ela. Sem conhecer, sim, né? Ela não conhecia Jesus, mas Jesus, obviamente, conhecia aquela mulher e toda a sua situação. Então, mais uma prova da onisciência de Cristo Jesus. Agora vamos para o Evangelho de Lucas. Jesus deu uma lição em Simão, o fariseu, porque conheceu o que estava em seu pensamento quando a mulher pecadora ungiu a Jesus. Vamos ler Lucas 7, 39 e 40. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse:
consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diz a mestre. Está vendo? Então você vê que o fariseu, no versículo 39, ele fala consigo mesmo. Ele fala no seu coração. Se Jesus fosse profeta, saberia que essa mulher é pecadora. Ele só pensou isso. E Jesus conheceu o seu pensamento e falou aquela parábola, né, das duas pessoas que deviam, né, a um outro. Um devia 50, outro 500, mas os dois foram perdoados. Enfim, nós já conhecemos esta história e também esta parábola. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que Jesus conheceu o pensamento de Simão. Agora, se Jesus não houvesse conhecido o pensamento de Simão, primeiro, não teríamos esta prova de que ele é Deus. Segundo, não teríamos esta parábola registrada na Bíblia. E terceiro, jamais teríamos certeza que aquela mulher fora perdoada por Jesus. Essa história não estaria registrada desta forma na palavra, não é? Então, graças a Deus que, em certos momentos, Jesus usou o seu poder divino quando esteve na terra, para que ficasse registrado na Escritura e provando que Ele é Deus. Por isso que eu disse para os irmãos que muitas pessoas até respeitam Jesus, mas como um mestre de uma religião. Mas não é isto. Há muitos mestres de religião por aí. Existe a religião islâmica, que tem o Maomé como seu grande mestre. Existe a religião budista, enfim, hinduísmo, tantas religiões, os mormons com Joseph Smith e outros. Agora pergunte para todos os grandes líderes, Mahatma Gandhi, pergunte para todos os grandes líderes de todas as religiões se eles alegam ser o único caminho para a salvação. Pergunte para eles. Perguntaram isso para Dalai Lama aqui no Brasil, quando ele veio aqui no Brasil. Dalai Lama veio aqui e perguntaram para ele: Dalai, como é que é? Só o budismo salva? Não, todas as religiões salvam. E alguém de outra religião pode ser budista? Pode, sejam bem-vindos. Não é? Pergunte isso para o Islã, pergunte a ele se Maomé salva. Pergunte se Maomé é o caminho. Não, Maomé não é o caminho, ele é um profeta, mas ele não é o caminho. Pergunte para Joseph Smith se ele salva. Joseph Smith já morreu. Pergunte para os mormons. Qualquer mestre de religião, nenhum deles falou assim. Até Mahatma Gandhi, né, que foi um dos mais admirados do mundo, ganhou o Prêmio Nobel da Paz quando estava vivo, por causa da sua interferência, né, na Segunda Guerra. Então, se perguntasse para ele assim: você é o único caminho para Deus? Eles iam dizer: não, todo caminho leva a Deus. Mas Jesus não pode ser um grande mestre somente, não pode. Porque um grande mestre, se ele é um grande mestre e ele disser que ele é o único caminho para Deus, das duas uma: ou ele é o grande mestre e o único mestre e ninguém mais é, ou então ele está mentindo e não pode ser um grande mestre. Porque grandes mestres não podem mentir para os seus discípulos, não é verdade? Uma vez me disseram assim: Jesus é um bom mestre. E eu respondi: mas você crê que ele é o único caminho para Deus, para a salvação? A pessoa: não, todo caminho leva a Deus. Eu falei: então não chame Jesus de bom mestre, porque você está dizendo que ele mentiu, porque ele falou que ele é o único caminho para Deus. Se ele fosse um bom mestre, ele não teria mentido. Você está dizendo que ele mentiu? Bom mestre não pode mentir, senão ele não é bom. Ou ele falou a verdade e é o único caminho para Deus e não tem mais mestre nenhum de religião, ou então ele é um farsante, um mentiroso. Então não podemos ficar com essa ideia
Até gosto de Jesus, até gosto, até acho ele uma pessoa, né? Não. Ou ele é Deus, ou então você tem que admitir que ele é mentiroso. E aí arcar com as suas consequências sobre isso daí. Não é verdade? Então, continuando aqui acerca do próprio Evangelho de Lucas. Lucas 10, 20. Jesus sabia que os nomes de seus 70 discípulos estavam escritos no livro da vida. Vamos ler. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolados no céu. Vocês estão vendo que Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos? Falou, não se alegrem porque os demônios submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Como Jesus sabia de uma coisa tão séria dessa? Alguém ter o nome escrito no livro da vida é algo sério. Eu não posso garantir para ninguém que o nome dele está no livro da vida. Eu não posso. Irmão, fica tranquilo que seu nome está no livro da vida, você vai ser salvo. Quem pode garantir isso? Só Deus? E por que Jesus garantiu para os 70? Porque ele é Deus e ele conhece o livro da vida. Jesus sabe quais são todos os nomes que estão lá dos salvos. Nós não sabemos, mas ele sabe. E ele garantiu para aqueles 70 que eles estavam. Olha só. Quem não queria ser um desses 70, né? Já viveu o resto da vida com a certeza da salvação. Mas quero dizer para os irmãos que o Espírito Santo também confirma isso a nós, tá? Paulo também soube disso acerca de alguns irmãos em Filipos, mas mediante revelação. Vamos ler Filipenses 4, 3. Filipenses 4, 3. A ti, ó fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho também, com Clemente e com demais cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha, Paulo sabia que o nome de Clemente estava no livro da vida, o nome de Evódia e Sintique, que é essas duas aí que ele está falando, e o fiel companheiro, que a gente não sabe quem é, que ele está dizendo, a ti fiel companheiro e tal, é um assistente de Paulo lá em Filipos. Mas Paulo sabia que o nome de Evódia, de Sintique, de Clemente e outros estavam no livro da vida. Mas Paulo não era onisciente. Ele sabia por revelação, né? Ali está escrito. Mediante revelação que ele sabia. Deus havia revelado alguns nomes de salvos para os apóstolos. Só apóstolos que souberam disso, ninguém mais. Hoje não existe mais apóstolo. E outra, nem foi também para todos os apóstolos que Deus revelou. Olha só essa frase. Nenhum de nós ousaria garantir a quem quer que seja que seu nome está no livro da vida. Ou isto é por revelação, que só foi dada no máximo aos apóstolos, ou é por onisciência, que é o caso de Deus. O caso de Jesus. Que ele é Deus, né? Os irmãos entenderam essa diferença aí, irmãos? Vamos para Lucas 16, que é a história do rico e Lázaro. A história do rico e Lázaro mostra que Jesus tinha conhecimento completo sobre o estado intermediário, o que acontece entre a morte e a ressurreição, embora ele tenha contado com algumas figuras de linguagem. Vamos ler Lucas 16, 19, só até o 22 ali, só. 19 ao 22, que é muito versículo ali. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Eles desejavam alimentar-se
das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então vocês estão vendo aí que Jesus tanto conhecia a história do rico, sabia como ele vivia, né? Alguém fala, mas alguém não contou essa história para Jesus? Eu vou dizer, quem poderia contar essa história para Jesus sabendo para onde o rico foi depois que morreu? Quem poderia? Quem poderia contar essa história de Lázaro para Jesus sabendo para onde Lázaro foi depois que morreu? E que foi levado pelos anjos? Ninguém poderia. Então Jesus conhecia esse rico sem o rico conhecer Jesus. Jesus conhecia esse Lázaro, que não é o mesmo Lázaro, irmão de Marta, né? É outro Lázaro. Jesus conhecia ele sem que este Lázaro lhe conhecesse. E sabia não só de suas vidas terrenas, um era rico, o outro era pobre, mas também sabia de seu destino após a morte. Deixando claro aqui que o rico não foi para o inferno porque era rico, tá? E nem Lázaro foi para o céu porque era pobre, nada disso. Um dia também quero pregar aqui uma mensagem de Charles Spurgeon sobre o rico e Lázaro e falar para vocês por que este rico foi condenado, né? Bem interessante a pregação dele, tá? O encontro de Jesus com Zaqueu. Vamos lá em Lucas 19, vamos ler o versículos 5 e 9. Este encontro também revela onisciência, porque Jesus sabia o nome dele, sabia que ele havia subido no sicômoro para vê-lo e sabia que ele era salvo. Versos 5 e 9. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Então Jesus disse-lhe: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. Olha aí, como Jesus sabia o nome dele? Jesus estava passando em Jericó, né? Alguém falou para Jesus que Zaqueu era o chefe dos publicanos e não sei o quê. Tudo bem, pode ser. Mas como Jesus sabia que ele estava em cima daquela árvore? No meio de tanta multidão. Não é isto? E aí quando Jesus foi à casa dele, Jesus já foi com um propósito. Veja, Jesus não esperou assim que Zaqueu o encontrasse para que Zaqueu tomasse suas decisões e depois Jesus, visto que você fez isso, então você realmente você é salvo. Tudo indica que você é um salvo. Não, nós faríamos assim, mas não Jesus. Jesus já foi com um propósito. Inclusive, quando ele manda Zaqueu descer depressa, o que ele fala? Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Por quê? Pois me convém ficar hoje em tua casa. Me convém. Você sabe o que essa palavra significa? É necessário. É obrigado a mim. Eu tenho obrigação do Pai, da parte do Pai, um dever que o Pai me deu para eu cumprir, que é pousar em sua casa, é dormir em sua casa hoje. E esse dever você acha que era para quê? Só para jantar? Só para Jesus ir lá jantar e dormir, que ele não tinha uma pousada, não sei o quê. Não, era salvar, era buscar. Olha o verso 10. Lê aí, Silvânia. Porque o Filho do Homem veio buscar, salvar o perdido. Está vendo? Não foi Zaqueu que foi buscar Jesus. Foi Jesus, o Filho do Homem, que foi lá buscar e salvar. Não é oferecer salvação, igual os arminianos falam. Os arminianos dizem que Jesus foi para a cruz, estendeu os braços, crucificaram, derramou seu sangue e agora ele fica chamando quem quer salvação. Não é? Não teria valor. Isso aí é tipo assim, gente, eu vou sacrificar. Quem quiser vem aqui. Se ninguém quiser, ficar passando para lá e para cá. Não é?
sim, aceitar, eu aceito Jesus. Não, Jesus me aceita, ou não. Essa questão, eu encontrei Jesus, o pastor Isaac fala, Jesus estava perdido? Você encontrar ele? Na verdade foi ele que me encontrou, porque o perdido era eu. Não é? Então, queridos, filho de Abraão, aquela expressão ali, filho de Abraão, todo judeu era, se falar de sangue. Se for falar de sangue, todo judeu era. Mas por que Jesus falou, este aqui é filho de Abraão? Por que Jesus também falou isso para aquela mulher que lá em Lucas 13, até pulei a história dela, lá em Lucas 13, Jesus Cristo vai lá e cura aquela mulher. Ela, 18 anos, Satanás vinha prendendo ela. Né? Vamos ver lá, já estamos aqui em Lucas mesmo, né? Lucas 13, versículo 10 em diante. Agora veja. Nós já conhecemos a história da cura, né? Então, para nós ganharmos tempo, não precisamos ler o 10. Mas lê só o 16 aí para a gente ver. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia, presa há 18 anos. Está vendo? Porque as pessoas começaram a reclamar que Jesus libertou aquela mulher no sábado. Ele falou assim, mas vocês também não libertam um animal que está com sede para ele beber água no dia de sábado? Vocês não libertam o animal que está preso? Por que eu não devia libertar esta filha de Abraão? Olha a expressão, a mesma que ele usou para Zaqueu. Que estava presa aqui, não era com sede, não era com sede da água da vida. E presa não é um dia, não, é 18 anos. Por que eu não devia libertá-la, sendo que ela é filha de Abraão? Jesus está dizendo a mesma coisa que ele quis dizer com Zaqueu. Eu vim para buscar e salvar o perdido. E filho de Abraão não era o de sangue que Jesus estava falando. Porque se fosse assim, todo judeu teria que ser salvo. E como nós sabemos, na época de Jesus foi o contrário. A maioria dos judeus foram condenados. Porque Abraão era o pai dos judeus, né? Assim, para eles considerado, né? Abraão era o pai dos judeus. Se alguém quiser se chamar judeu, ele tem que provar na árvore genealógica que ele chega em Abraão, entendeu? É isso. Mas Jesus usou o termo aqui espiritualmente, porque lá em Gênesis 12, a promessa que Deus fez a Abraão é o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é só o seu sangue, não. Mas serão benditas como? Aí Paulo explica. Crendo no Deus de Abraão. Entendeu? Então, queridos, vamos passar mais aqui. Agora, o caso do ladrão na cruz, né? Vamos lá em Lucas 23, 43. Vamos ver a onisciência de Jesus ali. Lucas 23, 43. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então Jesus disse a ele que hoje estaria com Cristo no paraíso. Olha, Jesus garantiu a salvação daquele homem, pois por sua onisciência conheceu que aquele homem havia se arrependido verdadeiramente e lhe deu bilhete de entrada para o paraíso. No grego está assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que os adventistas, testemunhos de Jeová fazem? Eles fazem assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus não disse o dia que ele estaria, Jesus disse hoje que ele estaria, mas não falou qual dia. E esse dia será só na ressurreição dos mortos. Os adventistas falam assim. Eles pegam o que e colocam depois, né? Na nossa Bíblia está antes. Em verdade te digo que, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Eles trocam, eles falam: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Por que eles fazem isto? Porque os adventistas, testemunhos de Jeová, eles acreditam no sono da alma. Eles acreditam que a alma dorme, que a alma fica inconsciente até Jesus voltar.
Ou seja, para os adventistas e Testemunho de Jeová, essa história do rico e Lázaro significa outra coisa. Mas não que Lázaro esteja consciente no seio de Abraão, gozando das delícias do paraíso. Eles não creem nisso. Entendeu? Eles acham assim, morreu o corpo aqui, a alma fica inerte, inconsciente. Aí quando Jesus volta, ela acorda como se tivesse morrido aquela hora, entendeu? É isso que eles acreditam. Então, só que no grego não tem o que e nem tem 2 pontos, nem tem vírgula, nem nada. Porque naquela época eles escreviam sem pontuação, tudo junto, para economizar espaço, porque o material de escrita era caro. Então eles escreviam tudo maiúsculo, tudo junto, sem pontuação, sem nada. Não tinha versículo, não tinha capítulo, não tinha nada. Então quem encontrava os escritos antigos tinha que traduzir e fazer as devidas pontuações. Você está entendendo? Agora, como não existe essa pontuação e nem o que, quem está com a razão? Nós ou os adventistas? Porque eles dizem, em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E nós traduzimos assim, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Por que hoje estarás comigo no paraíso? Porque aquele ladrão morreu naquele dia. E naquele momento ele foi, e Jesus também morreu naquele dia. Estarás comigo, então os dois estariam na presença de Deus. Outra coisa, por que eu sei que este hoje não era o dia que Jesus estava falando, e sim o dia em que o ladrão estaria no paraíso? Por que eu sei? Porque todas as outras vezes que Jesus usa essa expressão em verdade, vos digo, te digo, em verdade, todas as vezes nos evangelhos, nenhuma Jesus coloca o hoje junto com esta frase. Nunca Jesus colocou. Nunca Jesus falou em verdade vos digo hoje. Nunca Jesus usou essa expressão. Se fosse para ter usado essa expressão, se essa expressão tivesse esse significado daí na cruz, ela teria que ter sido repetida pelo menos 1 ou 2 vezes no restante dos evangelhos. No entanto, não existe esta frase composta dessa forma. Todas as vezes Jesus diz sempre assim, em verdade vos digo. E aí vem a frase. Em verdade te digo. Aí vem a frase. Então por que aqui seria diferente? Ele ia acrescentar o hoje. Em verdade te digo hoje. É lógico que é hoje que você está falando comigo. Uma pessoa na cruz, com as dores excruciantes que ela estava sofrendo, ela ia ficar gastando tempo com palavras desnecessárias. Ó ladrão, em verdade eu te digo hoje. É lógico que você está dizendo hoje. É hoje que nós estamos aqui, crucificados. Você está me dizendo ontem? Você está me dizendo amanhã? É lógico que você está dizendo hoje. Não é? Então é desnecessário isso daí. Em nenhuma parte do Evangelho Jesus nunca disse essa em verdade junto com hoje. Nunca. Então este hoje se refere ao dia que o ladrão ia para o paraíso e não ao dia que Jesus estava falando. Tá certo? Continuando. A onisciência de Cristo nos Evangelhos é vista principalmente no Evangelho de João. Agora vamos para João, porque João é o cara que... João é o apóstolo que mais falou sobre a divindade mesmo, né? De Cristo. Cristo é Deus. João conta a história do encontro de Jesus com Natanael, né? Mas antes disso, Jesus Cristo conhecia Pedro e ainda deu um apelido para ele, porque o apelido dele estava de acordo com a sua índole. João 1,42. Leia. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Veja, tu és Simão. Jesus está dizendo o nome dele, porque Pedro não chamava Pedro, né? Pedro chamava Simão. O nome dele é Simão. Aí Jesus diz, tu serás chamado Cefas. Por que Jesus falou Cefas? Porque Jesus conversava com... Todo judeu na época de Jesus conversava a língua aramaica e não grega. Pedro é grego. Cefas é aramaico. Mas quer dizer a mesma coisa. Por isso que ele colocou entre parênteses aí, que quer dizer Pedro. Porque Cefas é aramaico e Pedro é grego. Os dois quer dizer pedra. Entendeu? E por que Jesus deu esse apelido para Simão? De Pedro, de pedra, né? De Cefas, que é tudo a mesma coisa.
Porque Jesus conhecia a índole dele, a natureza precipitada dele, e já deu um apelido de acordo com a natureza, mesmo sendo a primeira vez que estava vendo ele, entendeu? Agora leia o 47 e 48, o encontro de Jesus com Natanael. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem há dolo. Não há. Em quem não há dolo. Perdão. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael ficou boca aberta com a onisciência de Cristo. Olha a resposta do 49, olha o que ele disse. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és filho de Deus? Tu és o rei de Israel? Está vendo? Ele ficou tão boquiaberto que ele falou: meu Deus, eu estou diante do rei, do Messias, estou diante do Filho de Deus, velho. Né? Então, queridos, Jesus viu Natanael sentado debaixo da figueira, antes de Filipe chamar. Só que Natanael estava sozinho. Não tinha ninguém lá, olhando ele. Né? Diz os comentaristas que um judeu sentado debaixo de sua figueira significava estar em paz, em prosperidade, tranquilo. Assentar debaixo da figueira para ler a Escritura era um sinal de que o cara estava protegido por Deus, guardado por Deus e abençoado por Deus. Olha, ele tem uma figueira em casa. O cara está sentado na sombra, lendo a Escritura. Esse está em paz, né? Então ali ele fazia sua oração, sua leitura da palavra, que era o Velho Testamento, e Jesus viu isso e comentou com ele. Ele se espantou, né, queridos? O outro episódio da purificação do templo, relatado no Evangelho de João, alguns consideram que este ocorreu no início do ministério de Jesus. Eu também creio assim, viu? Jesus purificou o templo 2 vezes. Quando fala, porque Jesus entrou no templo, né? Expulsou os cambistas e tal. Não foi só uma vez, não. Os 3 evangelistas falam da última vez, da segunda vez que Jesus fez isto. Porque já estava perto da crucificação, não é isso? Perto. Quando Jesus foi para Jerusalém para ser crucificado, ele fez essa limpeza no templo. Mas João relata uma purificação bem antes, no início do ministério de Jesus. Logo depois que ele transformou a água em vinho. Olha lá, João 2,19. Jesus lhe respondeu: Destruam esse santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Pois é, Jesus mostra que ele sabia até quantos dias ficaria morto e que ele ressuscitaria logo após. Veja, né? Jesus Cristo está fazendo ali a purificação do templo, a primeira, tá? Porque foi bem no início ali do ministério de Jesus isso daí. Aqui os outros 3 evangelistas contam, depois da entrada do jumentinho lá e tal, aquilo lá foi no final do ministério de Jesus, tá? Depois vocês assistam a mensagem do pastor Isaac, muito interessante sobre isso aí, que é uma das mais recentes agora do canal dele. O nome da mensagem é A Casa Vai Cair. Tá? Aí você assiste lá. João relata que apesar de muitos terem crido em Jesus por causa dos milagres, o próprio Jesus não se confiava a eles, pois os conhecia a todos. Leia os versículos 24 e 25. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito dos homens, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Isso é a consciência de Deus, onisciência de Deus. Por quê? Deus, quando em Gênesis 6 foi destruir o mundo com o dilúvio, Deus fez um raio-x primeiro do interior do homem. Falou assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque este é carne. Gênesis 6:3. Aí lá depois do dilúvio, Gênesis 8:21, Deus fala assim: nunca mais destruirei o mundo com o dilúvio. Por quê? Porque o homem é mau desde sua meninice. Olha só.
Deus lavou o mundo com o dilúvio, limpou a terra, mas não limpou o coração dos homens. Antes do dilúvio, Deus falou que o homem era mau. E depois do dilúvio, Deus continuou dizendo que o homem é mau. Entendeu, meus irmãos? Então, Jesus também, mesma coisa do pai dele, ele conhecia os homens. Senhor, eu creio no Senhor. É mesmo? Por causa dos milagres, né? Mas eu não me confio a você não, porque eu conheço o que é o coração do homem. O coração do homem é assim, ele está aí buscando milagre. Diz que crê, mas ausenta um milagre aí para ver. Ele abandona na hora. Crê nada. Não é isso? Agora capítulo 3, verso 13. Conversa de Jesus com Nicodemos. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Leu 14 também, Brian. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Está vendo? Então veja, Jesus Cristo, no versículo 13, está dizendo para Nicodemos o seguinte: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Como eu já expliquei outras vezes aqui, Jesus não está dizendo que ninguém nunca foi para o céu. Enoque e Elias foram. Jesus está dizendo que ninguém nunca foi ao céu para trazer de lá o conhecimento, a revelação, o evangelho, tal como Jesus estava explicando para Nicodemos. Ninguém foi lá. Na verdade, Jesus estava fazendo uma referência a Deuteronômio 30:12. Quando Moisés foi dar a lei para os filhos de Israel, Moisés questionou o povo de Israel e falou assim: não usem como desculpa que a lei é muito difícil e fiquem perguntando: quem irá ao céu trazer ela para nós, para a gente ficar sabendo? Não, a lei já está aqui. E nunca fiquem dizendo: quem irá lá no abismo ou no mar, né? Além do mar. Porque no Antigo Testamento, mar e abismo geralmente é a mesma coisa. Quem vai além do mar trazer essa lei para nós, para a gente cumprir? Moisés fala: não usa isso como desculpa, porque a lei já está aqui, Deus trouxe ela. Paulo também usa isto lá em Romanos 10, mas agora não mais com a lei, e sim com o evangelho. Ele fala bem assim: quem é que vai ficar dando desculpa hoje dizendo sobre o evangelho assim: quem poderá ir ao céu para trazer a Cristo? Aí Paulo diz: não, Cristo já veio. Aí outro vai dizer assim: mas quem poderá ir lá no abismo? Usando a mesma coisa de Moisés, só que para o evangelho agora. Quem poderá ir lá no abismo e ressuscitar Cristo dentre os mortos, para a gente crer nele? Não, Cristo já ressuscitou. A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, para você crer. Esta é a palavra da fé que pregamos, Paulo diz. Jesus está dizendo a mesma coisa para Nicodemos. Ele fala: ninguém subiu ao céu, Nicodemos, igual todo mundo fica dando desculpa aí. Quem que vai no céu trazer essa revelação para nós? Os ímpios não falam isso quando a gente prega para eles? Eles falam assim: ninguém nunca foi no inferno e voltou para me falar se o inferno existe. Agora, Cristo, ele sabe de todas as coisas. Cristo, ele sabe. Ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. E muito antes disso, ele já havia contado a história do inferno e a história do paraíso lá com o rico e Lázaro. Por isso que ele diz a Nicodemos: ninguém foi ao céu, Nicodemos, pegar essas informações. O Filho do Homem que está no céu é que veio trazer ela. Olha que interessante, neste versículo 13, Jesus também fala de sua, além de sua onisciência, ele fala também de sua onipresença. Ele falou: o Filho do Homem que está no céu. Naquele momento, Jesus estava na terra, mas ele disse que estava no céu. Está vendo? Então, nisso nós vamos aprendendo mais sobre Jesus, que ele de fato é Deus. E aí, no verso 14, ele faz aquela colocação de Moisés. Como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado. Ou seja, ele sabia das duas coisas. Tanto ele sabia que ele ia morrer levantado na cruz, como também ele sabia que ele na cruz era o cumprimento daquela cobra de metal que também foi levantada na haste diante dos filhos de Israel. Assim, todos os filhos de Israel que conseguiam olhar para a cobra de metal eram curados,
todos os pecadores que olharem para Cristo serão curados do veneno da serpente do Éden. Entendeu por que Jesus fez esta comparação? Sem dúvida alguma, o encontro com a mulher samaritana foi recheado com esse atributo da onisciência. Vamos ler capítulo 4, verso 17 e 18. E era-lhe necessário passar-lhe pela região da Samaria. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. Olha só, gente, que interessante. Está vendo aqui, Silvânia, o mesmo que você leu lá em Lucas. O mesmo que você leu em Lucas sobre Zaqueu. Jesus falou para Zaqueu: me convém ficar em tua casa. Ou seja, é necessário que eu esteja em sua casa. A mesma coisa no verso 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Ou seja, era uma obrigação de Jesus passar em Samaria. Obrigação dada pelo Pai. Porque tinha uma ovelha perdida que ele veio buscar e salvar. E aí no verso 17 e 18... Jesus mostra que conhece a vida dela. Chama teu marido. Aí a mulher fala: eu não tenho marido. Ela foi verdadeira. E Jesus falou: você falou a verdade. Você não tem mesmo. Já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Aí ele se espantou. Nossa, esse cara sabe tudo de mim? Entendeu? Então Jesus está revelando o quê? Sua onisciência. Aquela mulher não conhecia Jesus, mas Jesus como Deus conhecia ela. Então, queridos, nós vamos parar por aqui, porque já deu o nosso horário, mas nós temos muito mais, A cura do homem lá, do tanque. Jesus sabia que a enfermidade dele era por causa de pecado, mesmo sem nunca ter visto aquele homem. Jesus falou: olha, não peques mais, vai te acontecer coisa pior. Então, quer dizer, Jesus, em todo o Novo Testamento, é demonstrado aqui a sua onisciência. Então, estas coisas, irmãos, nos levam mais e mais a adorar o nosso Senhor. Nos levam mais e mais a reconhecer que Jesus Cristo é Deus. Nos levam mais e mais a nos prostrarmos diante de Jesus e criar dentro de nós temor sobre Ele. Porque Jesus Cristo não é, como eu disse, só um bom mestre. Ele é, na verdade, o único bom, o único. Ele falou isso para o jovem rico. O jovem rico: ó bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus: por que me chamas bom? Não há nenhum bom senão um, que é Deus. Por que Jesus fala isso? Os testemunhos de Jeová, que não creem que Jesus é Deus, dizem que Jesus saiu fora de ser Deus ali. Ele falou assim: está vendo? Jesus está dizendo: eu não sou Deus, para de me chamar de bom, porque o bom mesmo é o meu Pai lá, que só Ele é Deus, só Jeová é Deus. Não é isto. O que Jesus está dizendo para o jovem rico é o oposto disso. Jesus está dizendo o seguinte: se você, jovem, não reconhecer que eu sou Deus, não me chame de bom mestre. É isso que ele está dizendo. Se você não reconhecer que eu sou Deus, não me chame de bom mestre, porque bom é só um, que é Deus. Ou eu sou bom e sou Deus, ou eu não sou Deus, então não sou bom. É isso que Jesus está dizendo. O jovem rico não estava errado. Bom, ele era mesmo, Jesus. Jesus era bom mesmo. A questão é que o jovem rico achava que ele era só um mestre. Entendeu? Agora Jesus vai provar para o jovem rico que ele é Deus. Como? Tocando no Deus dele. Falou assim: você conhece todos os mandamentos da lei? Guarda isso? Desde a minha infância eu guardo. Aí Jesus fala: então, vamos fazer um teste agora. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Vende tudo que você tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. O jovem: não. Aí Jesus, está vendo? Nem o primeiro mandamento você guardou. Por que Jesus sabia? Jesus sabia que ele era rico, sabia que ele tinha dinheiro. Jesus sabia que desde a infância ele tentava guardar a lei. Não é que aquele jovem era
vagabundo, não. Ele tentava, honestamente ele tentava. Tanto é que quando ele diz para Jesus, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, ele não está mentindo. Ele está enganado acerca de si mesmo, mas ele está crente naquilo que ele fazia. Ele crê que aquilo agradava a Deus. E Jesus vai dizer que não, porque ninguém consegue cumprir a lei. E aí diz para ele o seguinte, vamos fazer o teste só com o primeiro mandamento, para ver se realmente... Agora eu vou clarear seus olhos. Não estou negando que você tenta fazer as coisas boas, não. Realmente você tenta, mas vamos fazer o teste só com o primeiro mandamento? E quando faz, o jovem não passa no teste. Por quê? Porque ele tinha um outro Deus, além de Deus, que era o dinheiro. E não quis abandonar. Então... Não, Jesus Cristo só está mostrando para ele que a lei não salva, mesmo se ele guardasse. Não, na verdade ele nunca foi salvo, aquele jovem. Nunca, né? Não tinha, não tem como ele perder o que ele não tinha. A realidade é que ele achava que poderia, por causa destas coisas, alcançar a vida eterna. Mas veja bem, qual a pergunta que ele fez a Jesus mesmo? Bom mestre, que farei para quê? Herdar a vida eterna. Então, por mais que ele guardasse a lei, a consciência dele sabia que ele não tinha herdado ainda. Senão ele não tinha perguntado. Ele podia passar de largo por Jesus e falar assim, eu já cumpri tudo, não preciso nem desse homem aí. Mas por que ele perguntou? Porque a consciência dele dizia que faltava alguma coisa. E Jesus falou assim, peraí, mas você já olhou a lei? O que Jesus está dizendo? Não sei se vocês lembram daquela pregação minha, se não lembrar, vai no meu canal do YouTube e digita lá, 2 caminhos para a vida. Escuta de novo aquela pregação para você ver. 2 caminhos para a vida, não estou falando de um para a morte e um para a vida não, porque isso aí todo mundo já sabe. Estou falando dos 2 caminhos para a vida. Quais são esses 2? Entendeu? Guardar a lei toda, desde o dia que você nasceu até o dia que você vai morrer. E o outro é, se você não guardar a lei, não consegue, é você confiar em Cristo. Só esses 2 que é para a vida. O primeiro, alguém conseguiu? Não, é impossível, porque nós já nascemos em pecado. Pronto, já está. Agora, é isso que Jesus quer mostrar para ele. Você está querendo ir para a vida eterna pelo caminho da lei. A lei não foi dada para salvar, Jesus está dizendo. A lei foi dada para nos revelar que nós não podemos ser salvos. E, finalmente, a lei aponta para mim, que quando você olha para o que a lei aponta, que sou eu, e crê em mim, então você é salvo. A lei cumpriu o propósito dela. O propósito dela não quer salvar. O propósito da lei é apontar para o Salvador. Mas antes disso, é apontar para você, pecador. Se você não reconhecer que a lei te acusa e que você é pecador, então você também não pode reconhecer aquele para quem a lei aponta, que é teu Salvador. Foi isso que Jesus mostrou para ele. Você tentou guardar a lei, mas eu estou te provando que nem o primeiro mandamento você guardou. Agora você quer ser perfeito? Olha o que Jesus diz. Vende o que você tem, dá aos pobres, terás o tesouro no céu, depois você me segue. Se ele fizesse tudo isto, na verdade, o coração dele teria provado que ele não estava apegado ao seu dinheiro. E seguindo a Cristo seria salvo. Mesmo que Jesus falasse para ele depois, não precisa mais vender. Né? Eu vi que seu coração não está apegado ao dinheiro. E mesmo que Jesus também deixasse ele vender, que ficasse pobre. Os discípulos não largaram tudo? Os discípulos largaram pescaria, alfândega, largaram todo o seu sustento para seguir a Cristo? Aliás, Pedro pergunta isso para Jesus justamente nessa hora. Pedro pergunta para Jesus, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Que tá? Aí Jesus garante para eles também. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, né? Mateus 19, 28, quando na regeneração o Filho do Homem vier, vocês também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que abandonou casa, pai, mãe, mulher, filhos, tudo por minha causa, receberá 100 vezes mais nesta vida terrena e ainda recebe a vida eterna. Então é isto. O jovem rico não pôde fazer isso. Então, queridos, isso deve nos humilhar. O conhecimento de Jesus sobre nós, deve nos humilhar. Amém?
que possamos todos os dias, quando formos orar, você vai orar, não ore para um bom mestre. Ajoelhe-se diante daquele que te conhece. Os olhos dele estão como chamas de fogo dentro de cada centímetro de sua alma. Ele conhece todos os seus pensamentos, inclusive o que você vai pensar, ele já sabe. Então é isto que temos que fazer, nos humilhando diante do nosso Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus pelo estudo dessa noite.